teu nome, Senhor, seja alcançado, para que o teu nome, Senhor, seja reverenciado, para que, Senhor, o teu amor, o teu carinho, a tua bondade seja importante para nós. Ó Deus, nos instrui, como até hoje o Senhor vem nos instruindo de diversas formas, Senhor. Abençoa nossa casa, abençoa nossa família, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pelo Instagram, nós temos também esse estudo, e pelo nosso YouTube e pelo nosso Facebook, nesta manhã de paz, nesta manhã maravilhosa da unção do Espírito Santo de Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe neste dia, porque Ele é maravilhoso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia para todos vocês. Bom dia para os nossos queridos e amados irmãos. Que a presença de Deus seja real na vida de cada um dos amados e queridos irmãos. Que a presença do Senhor nosso Deus seja constante na vida do Senhor nosso Deus, porque Deus é maravilhoso, meu amado e meu querido irmão. Os símbolos do Espírito Santo. Com exceção do Evangelho de João, os biógrafos de Jesus, eles narram o seu batismo e todos falam da descida do Espírito Santo em forma de uma pomba. A partir deste evento, a pomba passou a simbolizar as atividades do Espírito Santo na vida do crente, na vida do cristão. E isto é importante do ponto de vista para que a gente possa entender os símbolos do Espírito Santo de Deus. Uma das características da pomba é a sua pureza, a sua mansidão, a sua ternura. É conhecida por seu fácil adestramento. E nós vemos claramente isso dentro da pomba, como ela se demonstra através da sua característica. É conhecida como pureza, mansidão, ternura, não é? E devido a essa natureza, serviu perfeitamente para representar a pessoa do Espírito Santo de Deus. Assim como a pomba, o Espírito Santo é dócil e trabalha nas nossas vidas com firmeza, mas com doçura, a ponto de não podermos resistir a ele. Ao descer o Espírito Santo de Deus sobre o Senhor Jesus Cristo, Deus estava confirmando a ação conjunta da Trindade no ministério da redenção. Então, portanto, meu amado e meu querido, reconheçamos a Deus e possamos aceitar a morte vicária do Filho Jesus Cristo, e que nós possamos nos submeter às orientações a respeito do Espírito Santo de Deus na nossa vida. O Espírito Santo de Deus, ele é maravilhoso, ele é fogo. O Espírito Santo de Deus contém na Bíblia Sagrada um dos símbolos como a pomba, como o vento, como rios, água para o sedento, óleo e a unção do Espírito Santo. Portanto, nessa introdução, nós podemos ver que o Espírito Santo de Deus, ele é importante para a nossa vida. Ele é importante para a vida da humanidade. Ele é importante para a vida daqueles que o buscam com todo amor, com toda graça, com todo carinho. Mas antes de entrarmos propriamente dito na exposição dos símbolos do Espírito Santo de Deus, a gente vai conhecer a definição da palavra símbolo, para que a gente possa entender. Segundo Sérgio Ximenes, símbolo é aquilo que por analogia
representa ou substitui outra coisa. Imagem empregada como sinal de uma coisa. Objeto material que representa ou designa algo abstrato ou ausente. Então, a linguagem bíblica está repleta de símbolos. E quanto ao Espírito Santo, não seria diferente também essas simbologias serem trazidas na Bíblia Sagrada. Nós vamos analisar alguns destes símbolos, não todos, mas alguns importantes, para que haja uma compreensão melhor para a nossa vida. Eles representam a natureza e a atuação do Espírito Santo de Deus em relação ao homem. Então, o primeiro símbolo que nós encontramos na Bíblia Sagrada é o Espírito Santo como fogo. Como fogo. Lucas capítulo 3, versículo 15 até o de número 17. Fogo, que é produção simultânea de luz e calor resultantes do processo de combustão. Dentre as suas mais variadas unidades, o fogo é usado para amolecer, o fogo é usado para iluminar, o fogo é usado para aquecer, o fogo é usado para queimar e o fogo é usado para purificar. Por isso, ele traz dentro da palavra de Deus como símbolo o fogo. Ele amolece, ele ilumina, ele aquece, ele queima, depura e purifica as pessoas. É um símbolo perfeito para o Espírito Santo, visto ser ele que amolece ou quebranta o nosso coração, nos ilumina, nos mostra o caminho que nós devemos seguir, queima e purifica as impurezas do nosso ser, do nosso coração, nos transformando e preparando cada um de nós para habitar eternamente na presença de um Deus puro, maravilhoso, singular, naquele céu, naquela nova terra, naquele novo momento que nós vamos adentrar quando Jesus Cristo vier nos buscar. Então o fogo, ele amolece. Alguns materiais, se expostos ao fogo, eles amolecem. Exemplo, nós vemos isso, o aço e a cera. Da mesma forma, os corações endurecidos, quando tocados pelo poder, pelo fogo do Espírito Santo de Deus, eles se derretem na presença de Deus. Portanto, em Jerusalém, quando o Espírito Santo aplicou o sermão de Pedro aos corações dos ouvintes, que seus corações derreteram na presença do Todo-Poderoso, que diz assim a palavra: ouvindo eles estas coisas, compungiram-se o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Atos capítulo 2, versículo de número 37. Então, você observa aí que o fogo, ele traz exatamente essa questão do amolecer, do quebrantamento, certo? E o fogo, ele ilumina. Quando estamos perdidos na escuridão, um dos mais importantes expedientes é acender o fogo. Com as suas chamas, nós podemos distinguir formas, nós podemos encontrar o caminho e fugir do perigo quando o fogo, ele é iluminado, ele é claro, ele nos mostra os lugares onde devemos estar, como devemos agir, os lugares onde nós devemos sair. Antes de nos mostrar o caminho, o Espírito Santo nos mostra a escuridão do pecado. Depois de nos mostrar o caminho, aponta para Jesus,
leva cada um de nós até Ele e permanece conosco na nossa jornada junto com Jesus e até a volta do Senhor Jesus Cristo. Porque no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Ele é aquele guia, ele é aquele que ilumina. O Espírito Santo é aquele que amolece o coração daqueles que o desejam. E o Espírito Santo de Deus, ainda dentro deste espírito de fogo, ele traz também outro ponto importante. O fogo, ele aquece. É uma prática comum de muitos povos, de muitas pessoas, usar o fogo para se aquecer, livrar dos efeitos do frio à noite, do efeito do frio durante algum período da sua vida. O Espírito Santo também pode nos aquecer quando a alma ela está fria. Muitas pessoas neste tempo estão passando por diversas situações e estão com a sua alma fria. Então, se pedir ao Espírito Santo de Deus, ele vai agir, ele vai aquecer. Quando sentimos frieza, a chama do amor, ele é aquecido. Ele vem e abraça o nosso coração. Enche nós, cada um de nós, com o amor de Deus, que nos constrange a servi-lo em todo o tempo da história da nossa vida, independente das circunstâncias que nós estejamos passando. Então, dentro desse ponto, o Espírito Santo é como fogo. A gente já viu que o Espírito Santo ele amolece, que o Espírito Santo ele ilumina, que o Espírito Santo ele aquece, e o Espírito Santo, como fogo, ele purifica. Ele purifica. O fogo queima a palha, como está escrito no livro de Lucas, capítulo 3, versículo de número 17. É isto também que o Espírito Santo de Deus faz na nossa vida. Ele faz exatamente isso. Nos dá, nos concede, nos ajuda a descartar tudo que é falso, que não é positivo, que não edifica, que não glorifica a Deus. Então, alguns materiais perdem o contato e se perdem e são jogados no fogo para queimar. O fogo é símbolo da ação purificadora do Espírito Santo. Ele purifica a nossa natureza pecaminosa, nos tornando santos, irrepreensíveis diante de Deus, nesta jornada que o Senhor preparou para cada um de nós. Porque a palavra do Senhor, ela diz no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 8 e 9. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concederá, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Então, o Espírito Santo de Deus, dentro deste primeiro ponto, que é o Espírito Santo de fogo, ele é um fogo que purifica, que amolece, que ilumina, que aquece e que nos traz a graça de entendermos a graça do Senhor Jesus Cristo, de entendermos a palavra de Deus. Ele nos ilumina também para esta questão. E o Espírito Santo é como o vento, meu amado e meu querido irmão. A palavra pneuma, usada referindo-se ao Espírito Santo, pode ser traduzida por vento. Então, a ação do vento simboliza algumas das atuações
do Espírito Santo em relação a nós. Então a gente vai ver alguns pontos importantes, características do vento que podem estar relacionados ao Espírito Santo e a nós. Dentro deste ponto, como vento, o Espírito Santo ele sopra e nos traz poder. O vento é impetuoso, como diz o livro de Atos dos Apóstolos, mas o seu poder consiste na sua força. Ele derruba muralhas e destrói fortalezas. O Espírito Santo também tem o poder de derrubar as muralhas da separação entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. O poder de destruir fortalezas nas quais as almas ficam e estão aprisionadas. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio como um vento impetuoso, arrancando a incredulidade e o temor dos corações dos discípulos, para que estes fossem cheios do Espírito Santo de Deus, cheios do poder para poder transmitir e levar a palavra de Deus a todas as nações espalhadas na face da terra. Então o Espírito Santo é como o vento que sopra poder e sopra o refrigério. O vento é a atmosfera em movimento e tem caráter permanente. Então, por causa desta característica, o Espírito Santo ele ameniza o calor e refresca a temperatura dos ambientes, provocando o quê? Provocando um bem-estar para as pessoas. O Espírito Santo sempre mantém a igreja do Senhor em movimento. Mesmo diante desta pandemia, a igreja que fisicamente ela ficou fechada ou está fechada, as portas, mas ela está em movimento. A igreja do Senhor, que somos nós, estamos trabalhando através deste mecanismo, deste momento de comunicação, através de muitos e muitos meios, estamos transmitindo em movimento a palavra de Deus. Porque a proposta de Deus para a igreja é que seus membros sejam purificados e cresçam na graça e no conhecimento de Deus. Graça e conhecimento, estudo da palavra, graça, ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Porque na nossa vida requer graça e conhecimento, maturidade cristã. Não é apenas um domingo ir para a igreja, uma quarta, uma terça-feira ir para a igreja. Não. A graça, entendendo graça, está cheio da graça, está cheio do poder, está cheio do Espírito Santo de Deus que refrigera e nos transmite esta graça de Deus. E conhecimento você tem que buscar. A igreja tem que buscar. A igreja tem que interagir. A igreja tem que ler. A igreja tem que orar, a igreja tem que entender e receber este Espírito Santo de Deus. E é isto que ele faz pela ação do Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus, dentro desse ponto, como vento, ele transmite poder, ele derrama poder, ele sopra poder, ele sopra o refrigério e ele sopra a transmissão. A atmosfera, ela é responsável pela transmissão do som. É pelo Espírito Santo que o Evangelho é transmitido. E é por meio de Deus, e é por meio dele que o homem fala com Deus e ouve a Deus. Quando há uma interação, quando eu falo e quando eu ouço Deus, porque a palavra do Senhor diz em Romanos, capítulo 8, versículo 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas,
porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo de Deus que transmite, que leva, que faz a parte de transmissão, de tranquilidade, de paz, de serenidade. Então, estes pontos estão dentro desse ponto de número 2, onde nós vimos o Espírito Santo é como vento. E outro símbolo que o Espírito Santo de Deus ele é chamado na Bíblia Sagrada é como água. Você vai encontrar em alguns momentos falando sobre o Espírito Santo e sobre água. Neste texto, Jesus disse que quem cresce nele, do seu interior fluiriam rios de águas vivas. Não foi assim? Não é assim que o texto diz em João, capítulo 7, versículo 37 até o de número 39. Quem cresce nele, do seu interior fluiriam rios de água viva. Então, e pelo que ele mesmo disse no versículo seguinte, esta fonte de água que fluiria seria o Espírito Santo descendo sobre o homem e produzindo vida e vida em abundância. A água existe para vários propósitos e esses estão relacionados com o Espírito, com o propósito do Espírito Santo de Deus na vida do homem. A água. O Espírito também é encontrado na Bíblia Sagrada se referindo à água. E nesse contexto nós vemos água que limpa. Paulo, escrevendo a Tito, disse que Deus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tito capítulo 3, versículo 3, versículo 5, parte A. Como água, o Espírito Santo ele é abundante. Então nós devemos entender que água ele limpa e vem sobre a nossa vida. E o Espírito Santo como água, além de limpar, além de ser abundante, a água é indispensável para a vida do ser humano. Então, o corpo do homem necessita de água para ter bom funcionamento. 70% do corpo é constituído por água. Justamente por isso, ela tem o poder de renovar, de restaurar, de refrigerar. Assim é o Espírito Santo. Ele nos refrigera, ele nos renova, e onde houver necessidade de restauração, ele ali faz presente na vida da pessoa. Ele restaura, ele renova e ele é derramado sobre a vida daqueles que desejam. Você tem que abrir o coração para entender o fogo do Espírito Santo de Deus. Porque o fogo do Espírito Santo de Deus não é emocionalismo. O fogo do Espírito Santo de Deus, ele é real. Ele traz alegria ao coração. Ele traz o que nós entendemos lá no livro de Gálatas, capítulo de número 5, de uma pessoa que está cheia do Espírito Santo de Deus, ela vai demonstrar aqui fora o quê? O fruto do Espírito Santo. Gálatas, capítulo de número 5, que é amor, temperança, bondade, misericórdia, não é? E tudo isto. Então, a água faz brotar a semente que produz as ervas e as árvores que dão fruto. Fruto daquele que está cheio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo também faz germinar a palavra de Deus no nosso coração, no coração do homem, no coração da pessoa. Por quê? Porque anteriormente
a gente não tinha vontade de ler a Bíblia. Anteriormente, a gente não tinha vontade de orar. Anteriormente, a gente não tinha vontade das coisas de Deus. Era apenas passageiro essas situações. Quando eu queria, eu ouvia alguém falar um texto, eu via rapidamente assim um texto, mas eu não compreendia, eu não entendia, porque eu não tinha o Espírito Santo. Mas agora, tendo o Espírito Santo de Deus, entendendo que um dos simbolismos, um dos símbolos do Espírito Santo de Deus na Bíblia Sagrada é água, então a água, o Espírito Santo faz brotar a semente que produz as ervas e as árvores que dão fruto. Então isto é uma ação do Espírito Santo de Deus na vida de uma pessoa que deseja e que se debruça diante da palavra de Deus. O Espírito Santo também faz germinar a palavra de Deus no nosso coração. E Ele mesmo cuida desta árvore, tornando cada vez mais esta árvore frondosa e com muitos frutos. Porque a palavra do Senhor diz em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então isto é água, isto é a lavagem, isto é o enchimento do Espírito Santo de Deus. Isto é a ação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo de Deus, na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, tem como símbolo também o óleo. Tem como símbolo o óleo. Zacarias capítulo 4, versículo 2 a 6, nos mostra claramente este texto. A Bíblia fala do óleo como símbolo do Espírito Santo de Deus. Nas cerimônias da velha aliança, no Antigo Testamento, era usado para consagração dos sacerdotes, dos profetas, dos reis. Você vai encontrar isso lá em Êxodo capítulo 30, versículo 30, Levítico capítulo 8, versículo 12, 1 Samuel capítulo 10, versículo 1, capítulo 16, versículo 13 também. O objetivo da unção como óleo era indicar a separação. Da mesma forma, o Espírito Santo de Deus como óleo é aquele que separa o homem do mundo e o conduz a Deus, o conduz até a presença de Deus, o conduz de dia após dia e cada dia mais a presença de Deus, como está escrito em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Ele unge a pessoa para a ministração das coisas de Deus. Romanos capítulo 15, versículo de número 16. O conhecimento espiritual temos que ter, entender que nós somos cheios do Espírito Santo de Deus para a ministração das coisas de Deus, para o conhecimento espiritual, maturidade espiritual e para a confirmação em Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 até o versículo de número 22. Então, amado e querido irmão, nesta manhã nós vemos e estudamos a graça do Espírito Santo de Deus como símbolos na Bíblia Sagrada. E esses símbolos nos eleva o Espírito Santo de Deus na nossa alma a entendermos e a sabermos que o Espírito Santo, quando se relaciona ao óleo na Bíblia, ele faz o quê? O óleo é indicado para a separação. Então, deixe-se ser separado para as coisas de Deus. Deixe-se ser cheio do Espírito Santo de Deus.
para que você possa compreender que, como vento impetuoso, o Espírito Santo do Senhor pode estar trazendo neste momento na tua vida o poder esclarecedor, poder para que você entenda a palavra de Deus. Ele traz refrigério para aqueles que necessitam, como está trazendo para a tua vida hoje, refrigério espiritual, maturidade espiritual, transmissão. Você agora está entendendo que deve buscar a Deus através do Espírito Santo de Jesus Cristo em oração. Porque é como os símbolos que estão representados na Bíblia Sagrada. O Espírito Santo, ele ilumina a nossa mente, o nosso coração, para fazer as coisas de Deus. Ele aquece a gente quando nós estamos frios. Peça ao Espírito Santo de Deus que ele te aqueça neste momento, que ele renove as tuas forças, que ele faz isso. Levante-se do seu lugar e diga: Espírito Santo de Deus, aquece o meu coração, purifica o meu coração, amolece o meu coração. E ele vai fazer tudo isto na sua vida, na nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, estudar sobre os símbolos do Espírito Santo de Deus nos traz tranquilidade à alma. Por intermédio do Espírito Santo, somos levados à salvação. E por sua atuação consoladora, purificadora e orientadora, podemos crescer na graça e ser conservados, íntegros e irrepreensíveis até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Íntegros e irrepreensíveis até a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos entender isso. A sua ação, a ação do Espírito Santo de Deus, ela protege o homem, salvo de tantas e tantas situações neste mundo em que nós estamos vivendo. Até Jesus Cristo voltar, o Espírito Santo de Deus está atuando na vida das pessoas, nos consolando, trazendo a luz da sua palavra, iluminando a nossa mente para crer, para entender, para estar firmes na obra do Senhor. Porque tudo isso é a atuação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Que o Deus da graça, que o Deus do amor, que o Espírito Santo de Deus conceda a você neste domingo maravilhoso todas as bênçãos que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, tem para nós. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida. Que a compreensão da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus, do próprio Senhor Jesus Cristo e de todas as promessas que Deus tem para nós sejam guardadas no teu coração e sejam iluminadas na tua vida em todo o mover e em todo o momento da tua vida. É claro que nós vamos ter momentos de felicidades, mas estamos com o Espírito Santo. Vamos ter momentos de tristeza, mas estamos com o Espírito Santo de Deus. Vamos ter momentos de turbulência, de situação difícil, mas nós devemos entender que Deus está no controle de todas as coisas. Tenha fé, firmeza, que Deus vai continuar agindo na tua vida. Eu quero orar por você nesta manhã, em nome de Jesus. Você que participou pelo Instagram, pelo Facebook, pelo nosso YouTube. Pai, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo de Deus, que é o Espírito Consolador, que é o Espírito Renovador, que é o Espírito de iluminação, que é o Espírito de poder, haja na vida destas pessoas neste exato momento, Senhor. Onde quer que estejam, Senhor, alguns viajando, sintonizando, Senhor, este momento maravilhoso. Que teu Espírito Santo renove, que teu Espírito Santo dê força para poder prosseguir, Pai.
Ó Deus, ilumina os corações, ativa, Senhor, a memória, o coração, trazendo paz, alegria, serenidade, Senhor. Ó Deus, domínio próprio. Abençoa, Senhor, a tua igreja espalhada na face da terra, Senhor. Abençoa os ministros, abençoa todo o corpo da igreja, Senhor. Onde quer que exista uma igreja, neste momento, não só a igreja física, mas a igreja espiritual, seja fortalecida no Senhor e na força do seu poder, Senhor. Abençoa as famílias espalhadas na face da terra, Pai. A primeira instituição tua, criada pelo Senhor Deus Todo-Poderoso para os seres humanos, a família, a união da família, Pai. Não deixa, Senhor, não permita, Senhor, que haja algum descontentamento, Senhor, dentro desta situação, Pai. Que haja alegria na família, que haja perseverança na família, Pai. De entendermos o homem, a mulher, os filhos, os netos. Ó Deus, Tu és o Deus Todo-Poderoso, a quem nós devemos honra, glória e louvor, Pai. Que em nome de Deus, Pai, do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo de Deus, possamos continuar tendo um domingo maravilhoso na Tua presença, Senhor. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus pela sua participação nesta manhã, meu amado e meu querido irmão. Próximo domingo, ainda vamos estar juntos neste momento maravilhoso. Pela manhã, domingo de Escola Bíblica, do MED, e abraçando os professores, juniores, dos jovens e dos adultos da nossa igreja. Visite, depois que passar esta pandemia, é claro, a nossa igreja. Ela se localiza na Avenida Sul 178, bairro Otácio de Lemos, Limoeiro, Pernambuco, Brasil. Esteja junto de cada um de nós. E à noite estaremos glorificando o nome do Senhor, nosso Deus, a partir das 18 horas. Esteja conosco, esteja adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Obrigado a você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor.